Bem-vindos ao Terça no CREA. Eu me chamo Suênia, sou chefe de comunicação e projetos de marketing. Aqui comigo a Manuela, assessora de comunicação, que recebeu vocês, a Marcela, gerente de políticas institucionais, e o Silas, da TI, nos dando apoio. Pedimos, por gentileza, que ativem o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. Agradecemos a presença da Rangers SMS, que no final do evento fará sorteios de 5 bolsas integrais de cursos na área de segurança do trabalho. A Rangers é uma parceira do CREA Pernambuco. E da WA Turismo, Intercâmbio e Idiomas, que através de parceria com o CREA Pernambuco, promove descontos para os profissionais cadastrados no sistema, colaboradores e membros do CREA Júnior, assim como a Rangers. Informamos também que neste final de semana, dias 23, 24 e 25 de novembro, o CREA Júnior realizará o primeiro encontro estadual do programa. A abertura será aqui no auditório do Conselho, na sexta-feira às 19 horas, com acesso livre ao público em geral, mediante inscrição no site creajunior.creape.org.br, mídia que vocês poderão ver a programação das palestras, cursos e visitas técnicas. Neste encontro, teremos a participação do engenheiro civil, professor Alexandre Guzmão, que foi laureado pelo CONFEA, na SOEA deste ano, com a medalha de honra ao mérito. Ele apresentará a palestra O Panorama de Engenharia em Pernambuco. Não, isso é falando do outro evento. A palestra de hoje tem como tema Elementos da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR10. O palestrante, Domingos Gama. A titulação, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho pela Politécnica, UPE. Atualmente, atua como projetista e executor de projetos. Domingos Gama, agora sim o seu script. E seja bem-vindo, o auditório é seu. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tratar de um assunto que tem um elenco de pluralidades de informações. Quer seja no âmbito da elétrica, aí a gente vai tratar desde projetos, execuções de projetos, soluções de manutenção e inovações. Como também eu preciso relatar para os meus amigos da área de segurança propriamente dita. Então, existe uma complexidade de conhecimentos que envolve a natureza, que está relacionado à segurança com a eletricidade. Como o Brasil tem 36 normas regulamentadoras, aqui nos traz hoje a NR10, que é importante que a gente, desde já, aborde a ideia de que elas são articuladas. Então a gente vai hoje, no nosso encontro, falar sobre essa extensão das articulações das NRs e das suas competências associadas. Por isso, quando se fala em NR10, é possível encontrar os cenários. Quem atua na NR10, Domingos? A área de elétrica ou a área de segurança do trabalho? E eu consigo ver um contexto de situações distintas. Eu sou pernambucano, estudei no IFPE, no Instituto Federal, antiga ETFPE, fiz segurança do trabalho. O tempo passou, eu fui estudar na Politécnica. Então, depois que concluí o curso na Politécnica, fiz engenharia de segurança do trabalho e atuo hoje no mercado ora elétrica, com projeto e com execução de projetos, ora em elementos na área de segurança do trabalho. E aqui eu queria dar os parabéns aos contexto de profissionais que eu trabalho e conheço já desde a época de Politécnica, né? Marcos aqui na área elétrica, e parabenizar a iniciativa desse encontro. E aí destacar a importância de periodicamente haver esse conhecimento, o contato, qual é a dúvida. Eu tomei conhecimento de uma inovação tecnológica, a gente divide aqui a cena e eu aproveito para prestigiar esse momento. Por exemplo, o mestre Antiógenes, que está ali comandando o contexto, ele é um dos mentores da Bracopel no Brasil.
Então, a Bracopel tem um poder importante de migrar essas informações. Tecnologia está todo dia acontecendo, não é? E tem o papel de quem passou muito tempo trabalhando na CELP, nossa distribuidora. E, paralelamente a isso, nós temos outros eventos que eu também queria destacar para valorizar. Nós tivemos esse ano o Fórum da Elétrica, que também participou antehoje, né, Diógenes? Né? E o Fórum da Elétrica tem uma dimensão nacional e ocorre periodicamente em cidades que são distribuídas. E qual é o grande elan de tudo isso? O conhecimento. Precisamos permanentemente ter contato com essas características, quer seja de metodologia da área elétrica, a sua eficiência e o seu contexto associado. E para o ano tem SINASE. Eu acho que vocês já viram falar no SINASE, né? Tem uma dimensão grande na área que envolve soluções tecnológicas e tem os grandes nomes da elétrica no Brasil ali relacionados. Dentre eles, os mentores da NBR 5410. A NBR 5410 é a âncora da NR10 no ponto de vista de sistemas MBT, em baixa tensão. Então a gente tem que valorizar essa temática, porque o projetista, o engenheiro eletricista, ele tem que ter essa interface, sabendo que as normas são sempre editadas, renovadas, e os cenários elétricos estão aí trazendo novas ações de perspicácia. Então, esse momento nosso, a gente tem que dizer, vamos valorizar os profissionais de elétrica e os profissionais de segurança do trabalho, e no contexto, a NR10 aí. Tá bom? Então, periodicamente chega para mim assim, Domingos, de que lado fica a NR10? Mais para o lado da elétrica ou mais para o lado da segurança? Preponderantemente, as organizações por onde já atuei, eu tenho que passar necessariamente pela área elétrica para avançar num documento chamado Prontuário de Instalações Elétricas, é o que a gente vai avançar um pouco mais adiante, no nosso encontro de 60 minutos. Aproximadamente, o nosso encontro vai ser bem breve. E destacar essa condição de valorizar desde o projeto, as tecnologias e os cenários que estão cada vez mais em mutação. Ok, pessoal? Então, as tecnologias estão aí crescentes. E o que a gente pode aprender com isso? Né? Eu vou, na noite de hoje, articular alguns conhecimentos para vocês visualizarem aonde podemos chegar. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então vamos lá no nosso encontro. Hoje a gente trata da nossa portaria aqui, pessoal. Portaria Gabinete do Ministro 598 de 2004. Eu faço essa citação para dizer que quando a portaria 3214 iniciou, foi lá em 1978. A NR10 já estava lá. É verdade. Só que em 2004 ela ganhou uma direção de gestão. Pronto, aí começou o divisor de águas. E depois de 2004 para cá, as normas regulamentadoras passaram a ter uma linha cada vez mais voltada à linha de gestão. Então, quando a gente fala em gestão, vai ter todo um contexto que vai tratar desde treinamentos, aí as indústrias hoje, as organizações estão sempre cobrando os treinamentos, não é, que é uma demanda, e, além disso, a área de gestão está cobrando um documento chamado Prontuário de Instalações Elétricas. Lembrando, senhores, que das 36 normas regulamentadoras, 3 têm a exigência desse documento chamado Prontuário. Na ordem cronológica, o Brasil desenvolveu, e todos que tratam o prontuário, é porque tem um universo da criticidade da segurança. Por exemplo, o primeiro foi a NR13. O que é que trata a NR13? Alguém lembra aqui? Caldeiras e vasopressão, e agora tubulações. Então foi o primeiro elemento chamado prontuário. Quem é que faz o prontuário na NR13? Essa é a indagação que comumente se escuta. Quem é que trata o prontuário da NR13? Então é um PH, um profissional habilitado no mundo da mecânica. Vamos aqui tratar do engenheiro mecânico, e é possível que, a partir de alguns gradientes, o técnico e mecânica. Tá bom? Ok? Então esse é um primeiro componente. O prontuário vai relacionar todas as diretrizes de como é que aquele determinado sistema foi constituído e deverá ser mantido. Então a NR13 veio com essa contribuição
E daí o Brasil demarcou as passagens nesse ponto chamado documento, que eu sempre escuto. Domingos, quem é que trata as ações do prontuário? Vamos ver as competências, né? Aí o tempo passou, chegamos em 2004, aqui ó. Chegou a nova NR10, e aí a pergunta, quem vai alinhar a demanda do prontuário? Então, você vai observar no item, a NR10 vai do 10.1 ao 10.14 itens, e no 10.2, medidas de controle do risco. Quando você tem uma carga instalada superior a 75 kW, aí você tem a atribuição de constituir este documento, que vai da linha A até a linha G, e a gente vai fazer aqui só um breve descritivo. Então, esse é o contexto. E, por fim, o último prontuário das 3 NRs que tratam o prontuário, que é a NR20. A NR20 vai tratar da linha que envolve situações onde tem combustíveis e inflamáveis. Então, pela natureza da complexidade, você já entendeu para que se tem um prontuário, para atender esse contexto. Domingos, quem é que faz o prontuário da NR10? Né? Vamos lá, um PH, um profissional habilitado, no âmbito do sistema elétrico, que pode ser um engenheiro eletricista ou um técnico eletrotécnico. Né? Eu sou professor do Instituto Federal, atuo a 85% da minha carga horária no curso de eletrotécnica. Alguém faz eletrotécnica aqui? Muito bem, ótimo. Então, lá em eletrotécnica do IFPS, Instituto Federal, eu atuo nesse contexto. Então, eu passo as informações relacionadas ao universo da elétrica. E trabalhar com elétrica é todo dia ter que se atualizar. Vocês concordam comigo? Né? Todo dia eu tenho que enfatizar uma inovação tecnológica no universo da elétrica. Tá bom? E aí é quando eu digo para a área de segurança, os profissionais de segurança que estão aqui, da necessidade de migrar às proximidades de conhecimento com a área de segurança. Então, por exemplo, aqui na CELP eu tenho desde Benévolo, que estudou comigo na Poli, meu amigo Benévolo, foi da CELP há muitos anos, e Antiógenes também da CELP, que estão aqui conosco nesse encontro. Então, essa é a competência, é usar o sentido de uma... Eu vou agora, de vez em quando eu vou bater na porta de uma norma para a gente avançar no contexto. Então, nós temos uma ISO 45000 que trata sobre o quê? Segurança, saúde ocupacional. Isso no mundo da segurança. Ela vem para entrar no contexto da antiga OSAS 18000. E o primeiro versículo da ISO 45 vem traçar exatamente a integração das competências. É o que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Ok? Então, como é que a gente vai integrar esse contexto de competência? Sempre fazendo uso da ideia de integrar as áreas entre si, traduzirem a sua linha de contribuição. O que é que eu vou contribuir aqui? Tendo o cuidado da gente não confundir esse contexto com o contexto dos conflitos. Que normalmente ocorrem os conflitos. Não, essa área é minha, não é tua. Não é? E eu acho que todo mundo acerta quando a gente vai buscar a integração. Então, esse é o contexto. Lá no início da NR10, que ela tem essa data aqui, não é? E tem esse enfoque de 10.1 a 2.14 itens, mais 2 anexos e um glossário, ela vai dizer para qual é o nível de aplicação. Qual é o nível de aplicação? A gente vai falar em fases e vai falar em etapas. São 4 as fases. E aí o universo nosso vai ter uma diligência geográfica. Bora ver? Primeiro, a gente tem a ação do contexto de uma geração, depois de uma... Quem me ajuda? Transmissão. Depois nós temos uma distribuição e, por fim, consumo, que está relacionado a esse item que você falou agora, tá bom? Então, aqui a gente vai poder, citando no nosso exemplo de Pernambuco, eu poderia dizer que na primeira e na segunda é a CHESF, dando uma nomenclatura nossa. A CHESF é responsável, né, pela geração lá em Paulo Afonso, né, Marcos? Viu meu povo de Paulo Afonso? E aí você tem toda aquela transmissão, que é uma responsabilidade da CHESF, e chegamos na CELP com a distribuição. Então tem todo esse contexto gigante
até que nós chegamos no item chamado que o consumo. Agora nós somos consumidores no âmbito do CREA. No âmbito do CREA nós estamos consumindo, daqui a pouco chega em casa e vai estar no âmbito de pessoa física em casa. Tá bom? Então esse é o contexto. Aí chegamos agora falamos nas fases, vamos falar nas etapas. Né? Nós somos que etapas? Aí o eletrotécnico vai ver, eu vou atuar onde, Domingos? No mercado. Vamos lá. Você poderá atuar desde o projeto. Alguém trabalha aqui com projeto? Levanta a mão. Não. Desde o projeto. Aí você faz construção e montagem. Depois você tem a operação. E por fim, a manutenção. Então o eletrotécnico ou o engenheiro eletricista vai atuar nesses campos. Isso é a linguagem básica do contexto da NR10. Então, isso posto, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar. Opa! A integração das NRs e o seu papel evolutivo. Então, eu vou iniciar aqui pelo contexto de como é que eu vou linkar as leituras normativas. E aí, ora eu vou ter um entendimento da elétrica, ora eu vou ter um entendimento da segurança e todo mundo nesse contexto. Então, aqui, no meu prontuário das instalações elétricas, vai da linha A até a linha G. E logo na A, ela vai citar para mim um conjunto de normas. Ele dá ênfase, por exemplo, ao contexto das normas vinculadas à segurança do trabalho, e as pessoas perguntam para mim, Domingos, é só na área de segurança do trabalho? Aí tem uma máxima em segurança que diz que a gente peca por excesso, mas não peca por falta. Onde mais eu tenho norma, eu posso incorporá-la até as operacionais. Claro, normativamente falando, em NR10, ele enfatiza a área de segurança do trabalho. Tem organizações que dizem assim, Domingos, eu posso colocar lá a área operacional? Sim, pode. Ok? Então imagine um cenário grande que eu tenha, por exemplo, a área de manutenção. Alguém trabalha na manutenção aqui? Levanta a mão. Na manutenção? Alguém? Isso. Então, na manutenção, o que é que eu vou fazer enquanto mantenedor? Então, vocês não têm as instruções? Sim ou não? Não é? Tem um roteiro? Aí eu posso abrir um banco de dados para que eu desloque de maneira adicional aquela condição normativa. Todos entenderam? Tá fácil? Aí eu cheguei no item da linha B, que é documentos das inspeções. Aí vou entrar duas normas, tá? Eu vou usar a linguagem da NBS 5410, quando é o sistema de aterramento, ok? Ou então a 5419, quando é o SPDA, tá bom? E aí ele diz o quê? O que está relacionado ao meu sistema de aterramento? Por que ele está preocupado com aterramento? Vocês vão ver lá na frente comigo da importância de olhar para desenergização e sistema de aterramento quando eu falo sobre medidas de controle coletiva. Tá? E eu vou desdobrar isso em outra norma lá daqui a pouco. Tá bom? Então, periodicamente, você tem que linha de ação? Ter a garantia periódica de fazer a manutenção do meu sistema. Tá bom, pessoal? O meu sistema elétrico de aterramento e eu tenho também relacionado ao meu contexto do SPDA. SPDA é o conjunto de ações que pressupõe, não é, uma proteção contra os raios. Tá bom, pessoal? Esse é o basicão. Aí eu cheguei na linha C, que fala DPI e EPC, mais o ferramental. Pronto. Ele sintetiza EPC, mas o EPC eu vou parar para dizer para vocês o seguinte, embora esteja de uma maneira bem sintética ali, eu posso tratar a solução como, por exemplo, medidas de controle coletiva. Aí a primeira ideia que você faz, você tem dois caminhos. Ou vai no básico. Básico é o quê? Sinalização, não é isso, pessoal? É ou não é? Barreiras, invólucros. Mas eu posso ter uma outra leitura mais ampla. Vocês concordam comigo? Eu posso ter soluções tecnológicas que, a primeiro momento, você não visualiza. Concorda? É ou não é? Por exemplo, uma tecnologia que vai abrir e fechar uma chave de maneira remota. É o item ou não é de segurança? Para que eu vou atuar com uma medida que envolva isso? Para garantir a distância do profissional àquele ambiente que poderá ter uma tensão superior e montar um arco elétrico. Todos entenderam? Tá bom?
Como é que dá o nome disso, pessoal? Tecnologia. Tá? E aí o que é que a gente faz? Se reúne sempre para discutir essas tecnologias. Né? Todo dia aparece uma novidade para você se alinhar ao novo cenário. Ah, Domingos, quer dizer que então nem tudo que parece lá que é só operacional, certo? É para dar motivação de velocidade, ou agilidade, ou operação, não, de segurança. Ok? Certo? Então eu vou abrir um destaque para o item EPC, e bem como ferramental, que também tem soluções tecnológicas. Eu vou trazer para vocês aqui uma marca nacional, certo? Para a gente visualizar o que é possível naquela linha de ação, tá bom? Bom, aí chegou a linha D. A linha D é quando eu tenho o profissional que ele é habilitado, ele é qualificado, habilitado, ele é o quê? Capacitado e, por fim, autorizado. Né? Então, na sequência, ele é qualificado. Na sequência primeira, ele se qualifica. Então, eu tenho alunos aqui do grau técnico, não é isso? Vocês terminando essa etapa importante, vocês se tornarão o quê? Qualificados. Aí uma colega nossa me disse, Domingos, me fala um pouquinho sobre a questão do profissional que é habilitado e até que nível de ação ele pode ter. Aí, tá bom, eu vou falar um pouquinho. Né? Então, se eu estou tratando de um PH, profissional habilitado, que vai atuar, certo? No âmbito de um sistema elétrico, quer seja sistema elétrico de potência, quer seja sistema elétrico de consumo, qual é o profissional que tem como característica aquela atuação? Ou engenheiro eletricista, ou eletrotécnico. Vocês concordam comigo? Hein? Claro, o arquiteto tem um certo limite de fazer um projeto, não é verdade? O arquiteto, pequenininho, mas tem, né? Mas ele não tem o perfil de estar envolto na complexidade de um sistema elétrico. Aqui e acolá uma exceção. Né? O engenheiro civil tem nível de perspicácia para assumir qualquer responsabilidade elétrica até determinado ponto, num determinado projeto, é possível que ele tenha. Mas sabemos que pela complexidade, qual é o profissional que vai atuar? O engenheiro eletricista ou o eletrotécnico? Vocês concordam comigo? Hein? Não é verdade? Eu não posso entrar muito nessa seara, porque é possível que haja alguns ruídos. Domingos, quem é que faz mesmo? Mas, no geral, é quem tem a lead, quem tem o dia a dia do ambiente de um sistema elétrico. Só lembrando aos amigos, nós temos sistema elétrico de potência e temos sistema elétrico de consumo. Né? Potência vai da geração até o que, pessoal? A distribuição. Tá bom? Ok? Logo em seguida, depois do PE, que é o ponto de entrega de energia, né? Aí você tem a chegada do seu sistema elétrico de consumo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o contexto. Claro que vai depender muito do nível de complexidade de cada cenário. Por exemplo, a nossa Reneste, refinaria Abreu Lima, tem 5 subestações de 69. Ok? Um gigante. E mais 2 termo. Gigantesco aquele cenário elétrico, né? Então tem que ter necessariamente um grande profissional. Por exemplo, a Aço Norte, aqui do lado, é um gigante. Ela tem um consumo direto com a Chesf e tem uma subestação de 230. É isso mesmo? É, que até recentemente teve um grande problema no sistema elétrico dele, com todo o monitoramento, todo o desenvolvimento tecnológico de manutenção. Eles se surpreenderam com um prejuízo, estão recuperando isso agora. Ok? Vocês tomaram conhecimento disso na mídia? Não? A mídia noticiou? Hein, Fernando? A mídia noticiou. Né? Estão recuperando gradativamente. O investimento hoje na recuperação está no entorno de 10 milhões de reais. Viu como é pesado o negócio? Né? Com toda a tecnologia de automação, de proteção, eles se depararam com essa situação. Ok? Numa área que sem energia, o forno pode o quê? Esfriar. Se o forno vai esfriar, o que vai acontecer com o forno? O quê? E aí, quando perde o revestimento, ele tem perda total. É isso? Né? Então, é uma área crítica que você tem que ter todos os dispositivos para que a área elétrica trabalhe com o que a gente chama de redundância. Né? Lembrando bem aqueles conhecimentos de redundância, quando você tem uma segurança em cima da possibilidade de uma falha e ele
o sistema não deixa ele cair. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, passando ali pela linha D, vamos agora para E, o teste de isolação. Ainda ontem, eu estava no almoço com Antiógenes e me encontrei com o pessoal que comandava o laboratório lá da CELP, que é ali no Bongi. Né? A CELP tinha um famoso laboratório que fazia, dentre outros aspectos, os testes de isolação. Alguém já foi lá? Gigantesco. Né? E eu agradeço muito a CELP, porque a CELP fez muitos testes de EPI de muitas indústrias que eu recomendei. Então são grandes profissionais de saúde de chapéu. Então eu fui perguntar, como vai o nosso laboratório? Qual foi a resposta, Antiógenes, que a gente viu? Fechou. Foi assim, Antiógenes, que a gente viu? Faz tempo, Antiógenes, essa mudança. Recente, é? Mas aí foi dito assim, mas a gente tem uma solução. Não foi isso que disseram para a gente? Porque eu preciso testar o quê? Eu preciso testar a minha luva, o meu capacete, o meu calçado, porque eles não fazem uma promessa de que vai me dar uma proteção de 16 mil volts, não é isso mesmo? De 20 mil volts. Então, para isso, a NR10 foi dizer que é importante que, periodicamente, eu realize os testes de isolação. Não é isso, pessoal, que está lá na norma? É? E aí, ontem eu estava almoçando com o Antiógenes e fiquei surpreso que a CELP não tem mais aquele serviço naquele ponto. Ele soube que tem um carro, não é isso, Antiógenes? Um carro móvel, certo? Que agora você faz uma programação, vai lá, entrega o EPI, e aí ele consegue fazer o que se espera para atender o fundamento da NR10 no prontuário, especificamente nos testes de isolação. Aí aproveitar aqui a presença de Felipe, da Ranger, que é especialista em soluções que esteja relacionada à segurança com altura. Inclusive, cintos são objetos desse estudo. Ok? Cintos. É uma preocupação que a NR10 vai ter essa leitura. Chegamos no item de certificação para áreas classificadas. É aí que eu vou começar a fazer uma outra conexão com o que a gente chama de NR20. A NR20 vai dizer qual é a ação que se tem para quando eu tenho um conceito de área classificada. Né? A área classificada é exatamente uma área dotada de um PQ, um produto químico inflamável, com possibilidade de o quê, pessoal? Explosão. Tá bom? Então ele quer que a elétrica tenha um estudo prévio que me anuncie que gradiente de risco eu tenho ali, que depois desse estudo eu vou ver qual é a zona ali relacionada e, dependendo da criticidade, eu vou adotar um projeto que contemple um dispositivo elétrico, um componente elétrico devidamente certificado para aquela função. Aí eu vou fazer uso de uma outra norma, que é a 69070, tá bom? Uma norma IEC, que é europeia, e a gente vai fazer esse estudo caracterizando essas funções. Estuda probabilidade e estuda a permanência daquela possível situação. Quem utiliza isso é a Petrobras. Eu vou mostrar ela já aqui, tá bom? Essa norma ela é europeia. Recentemente eu fui chamado por uma importante indústria de gases e pediram que eu fosse analisar o acetileno. A unidade de acetileno, e eu fui analisar, dizendo, eu vou trabalhar com a norma IEC, ela é europeia. Aí a empresa americana disse, Domingos, faz o seguinte, faz pela IEC, mas também me dá por este resultado de uma norma americana. Aí eu tive que fazer, né, o gradiente naquela leitura de que se peca por excesso, mas não peca por falta. E foi feito o trabalho, eles foram auditados, e aí seguiu o caminho direitinho. Então esse é o contexto. E por fim o que, pessoal? Por fim nós temos o relatório o quê? O que aborda esse relatório? Bora ver? Quais são as ações? Aí eu vou bater na porta da elétrica. Né? Tipo assim, quais são os problemas que a elétrica aponta no meu sistema? Então imagine uma empresa de porte, e aí eu vou ter que fazer investimentos. Né? Por exemplo, eu tenho situações que a manutenção tem que estar no gradiente de manutenção
preventiva ou então preditiva. Tá bom, pessoal? Porque há situações que você não pode tratar o assunto na ótica de uma manutenção, o quê, pessoal? Corretiva. Não se trabalha mais hoje com essa leitura de prevenção, de manutenção, o quê? Corretiva. A gente tem que olhar hoje, certo? Com todo um artefato tecnológico que faz as leituras, aí tem uma solução preditiva. O Fernando tem bem essa informação, né, Fernando? Toda uma tecnologia que envolve automação, né? Lembrando os senhores que a gente tem a eletrotécnica como uma base de um raciocínio, a automação vai fazer uso daquele cenário e é o passo para a indústria 4.0. É isso mesmo, pessoal? Ok? É ou não é? Então, esse é um contexto hoje, mais uma vez, em gradiente de mudança. Tá bom, pessoal? Então, esse é um cenário que eu tenho que alertar para vocês, que nós temos que estar plenamente atentos para esse contexto. Esse é o cenário para vocês. E o que mais no relatório técnico? Eu vou verificar onde estão as minhas não conformidades nos itens que foram observados lá em cima. Todos entenderam? Tranquilo? Vamos aqui para a próxima etapa. Ok. Olhando bem para o contexto, eu vou verificar as normas articuladas, ok? E eu analiso a partir da NR 16 no anexo 4. O que é que trata a NR 16, pessoal? Periculosidade, é verdade ou não é? Não é? Logo no meu anexo 4 é o tema que nos chama a atenção, relacionado ao risco com eletricidade, não é isso? Aí, aonde é que eu vou abrir destaque? Eu vou abrir destaque para as medidas de proteção, o que, pessoal? Coletiva. Tá bom? Aí você me pergunta, Domingos, o que é proteção coletiva? Lá na NR, ela descreve pontualmente alguns itens. Mas hoje, lembrando, senhores, que essa norma é de que ano? Quem lembra? 2004. Entre 2004 e 2018, quanto de avanço tecnológico, não é, Fernando? Quanto de... Eu chamo Fernando porque Fernando é o mestre da automação. Estudou ali na Politécnica, né? E o mundo de Fernando era contexto de uma marca importante americana chamada Rockwell, não é isso? O que eu sei de Rockwell, eu aprendi com o Fernando. Fernando? E aí o que acontece? Tem todo um avanço tecnológico que os cenários da automação vêm traduzindo em soluções para o risco elétrico. Aí eu vou ter que abrir para os senhores uma leitura da seguinte ordem. Quais são as medidas de proteção coletiva disponíveis? Gostaram? Estou provocando, não está? Além da sinalização, bora lá comigo. Invólucro, bora ver, barreira, está lá na NR, tá? Eu não estou inventando nada de novo, está lá escrito. Invólucros, barreiras, sinalização, obstáculos, está lá. Bom, eu estou citando isso porque lá em 2004 ele teve que ir no basicão. Mas o que mais tecnologicamente não existe, eu não estou citando aqui agora. Ok? Eu tenho que despertar isso para o meu aluno, para o meu interlocutor. Porque muitas vezes a gente deixa de oferecer essa informação como valiosa. Aí o que vai acontecer? No meio da guerra do judiciário, vale a melhor informação. Vocês concordam comigo? Aí nessa hora eu saio um pouquinho do campo da elétrica e entro para o campo da área de segurança do trabalho. Porque a gente tem que fazer uso desse contexto para dizer que, pronto, a gente tem essa solução que eu estou chamando de o quê? Coletiva. E ela vai fazer conexão aonde, pessoal? Ela vai fazer conexão aqui, ó, na NR16. Por que isso? Lá na NR16, ele diz quem tem direito à periculosidade. No âmbito de quem atua no CEP, Sistema Elétrico de Potência, o direito já é adquirido. É assim mesmo, benévolo, né? Você que é CELP, assim como Antiós, CHESF, então já está condenado. Mas quem entra no contexto de Sistema Elétrico de Consumo, que é o SEC, né? Aí eu vou ter que saber o seguinte, como é que se desenvolve as minhas medidas de proteção, o que, pessoal? Coletiva. Onde é que isso está na norma? Está no item 10.2.8. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou articulando as competências, ora, da área elétrica, mas predominantemente na linha do conflito, quando disser conflito, é ler-se o ambiente judiciário, né? Aí quem vai estar atento para esse contexto é a área de segurança do trabalho.
Concordam comigo? Lembrando, senhores, que aí passa a ideia de custo Brasil. Vocês concordam? Sim ou não? Né? O custo Brasil passa por aí. As empresas precisam ter as suas organizações, pelo menos, amparadas no contexto da ANR. Aí eu tenho a ANR6, que fala as medidas de proteção, o que, pessoal? Individual. Aí tem a ANR6, lá tem o anexo, que vai da linha A até H, e aí, até aí, e tem todo o descritivo, inclusive, especificamente, no contexto da ANR10, eu tenho um fardamento específico. Vocês concordam comigo? Ele tem uma leitura que faz um cálculo prévio e aí eu vou administrar para aquele determinado trabalhador a uma possibilidade X de um possível arco. Não é assim que funciona? Não é? Então esse é o ambiente da NR6. Pessoal, a NR6 não vai impactar na periculosidade. Não vai. Diferente da 15. O que é que trata a 15? Quem lembra? Insalubridade. Diferente da 15, certo? Vai atuar. O que vai definir a ação da medida de controle que vai impactar na 16 é o que é coletiva. Aí eu olho para lá para cima e tenho que dizer para vocês. O que é que nós podemos relacionar como uma medida coletiva? Tipo assim, eu tenho os meus projetos elétricos, sim ou não, ok? Então esse é o contexto. Tá? Aí eu cheguei na NR17, que fala sobre o que, pessoal? A NR17? Ergonomia, não é? E aí eu vou passar um videozinho para vocês, né? Meu amigo... Só é o segundo vídeo, né? O segundo vídeo. Segundo. Vamos ver um cenário de ergonomia para a gente situar bem a leitura tecnológica, tá? A leitura tecnológica a gente vai ver aqui para vincular o sentido de ergonomia. Vamos lá, então. Não, esse não, esse não, esse não. Também não. Também não. Esse é o primeiro, é o primeiro. Vamos para o segundo, ergonomia. Só tem esses dois? Só tem esses dois? É esse, é esse, é esse. Obrigado. Vamos ver uma imagem que envolve tecnologia. Consegue o áudio? É um vídeo curto, só tem 2 minutos. Do áudio. Indústria, nenhuma empresa com aplicação desse. Aqui na parte da Fiat, o objetivo com o exoesqueleto é trazer conforto para o operador. Isso dá mais flexibilidade. Nós conseguimos fazer uma operação com mais agilidade, com mais qualidade. Achar o mouse. O exoesqueleto, ele suporta. Precisa achar o mouse. Então ele retira a fadiga muscular do trabalhador. O homem e a máquina. É um equipamento extremamente inovativo, diferente de tudo que nós aplicamos na indústria convencional. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. Aqui na fábrica da Fiat, o objetivo com o exoesqueleto é trazer conforto para o operador. Isso dá mais flexibilidade. Nós conseguimos fazer uma operação com mais agilidade, com mais qualidade. O exoesqueleto, ele suporta peso, então ele retira a fadiga muscular do trabalhador. Ele reduz o esforço muscular que ele tem no decorrer da jornada.
nos primeiros dias é mais difícil, porque a gente está acostumando com o equipamento ainda. Mas com o passar dos dias, das horas, a gente vai acostumando e ele vai junto com a gente. Do jeito que a gente comanda, ele carrega o peso. Eu estou mais descansado no dia a dia para fazer minhas atividades dentro e fora do meio. O exoesqueleto é como se fosse meu uniforme de marketing. Ele já está parte do seu dia a dia. Aí eu fui fazer uma visita da nossa Jeep. Foi o ano passado isso. Fui uma turma para lá e essa tela já tinha chegado para mim. Eu fiquei super motivado para ver o exoesqueleto, né? Aí, qual foi a minha surpresa? O exoesqueleto para a gente é coisa do passado. Por quê? Porque quando você vê que o operador trabalha alcançando o painel, aqui na fábrica da Jeep, o carro ele gira na frente do painel. E aí, pessoal, por que eu estou fazendo essa provocação? Porque se o tema é inovação tecnológica, é para dizer para vocês que é inovação sempre. Então essa imagem que você está vendo aí é a imagem da Betim, lá em Minas Gerais. Aqui, em Pernambuco, o carro fica no nível do trabalhador, ele gira na frente do trabalhador. Então ele disse, não precisa mais. Vou passar para vocês essa ideia de que lá no contexto do mundo da elétrica, eu vou ter essa função de olhar para o que eu estou chamando de segurança em projeto. Quando você está no item 10.3 da norma, ela vai se preocupar com a iluminação para o eletricista, sim, para o mantenedor. Ele vai ter esse nível de preocupação. A acessibilidade, sim, eu tenho que preocupar se o quadro está. Já pensou o mantenedor encontrar um quadro elétrico que toda vez ele vai ter que subir, mesmo com respeito à segurança e à altura? Acho que ele aqui me observando, mesmo sabendo que tem que trabalhar a leitura de proximidade ao acesso do trabalhador, tá bom? E ele vai dizer assim, no item de projeto, ele vai dizer, ele fala para o projetista, a NR10 nesse momento ela fala para o projetista, procure dedicar um momento para que o trabalhador tenha espaço seguro, ok, pessoal? Então, essa é a leitura que ele vai fazer. Eu trabalhei treinando durante um ano o professor da Conest, na época da refinaria. Então eu atuei de norte a sul, de leste a oeste, com os profissionais do Brasil inteiro. Tem muita gente do Paulo Afonso. E é impressionante o poder que o instalador tem diante do projetista. O projetista tem uma ideia que seja, mas quem tem o poder do conhecimento é quem vai fazer. E havia uma guerra muito grande entre quem projetava e quem executava, certo? Porque quem executava é que sabia os problemas que ia encontrar. E a NR10, nesse item 10.3, vai olhar para esse aspecto. Aí há uma conexão aqui com a NR7, com o exame médico compatível, ele vai olhar para o item 10.8. E lá no contexto da NR26, eu tenho sinalização de segurança. Aí eu vou fazer uma pergunta para os meus amigos. Quando eu trato sinalização e eu tenho uma leitura global, eu posso olhar para o aspecto do projeto, sim ou não? Sim? O que é um projeto se não um dispositivo de sinalizar? Concorda? É ou não é? E aí nessa hora começa um grande desafio para que a NR10 esteja em grau de eficiência. É quando o meu projeto está atualizado e adequado a quem vai fazer todo o operacional, tá bom? Quando isso não existe, aí nós temos outro dispositivo chamado S-Build, tá bom, pessoal? Primeiro, os eletrotécnicos vão conhecer bem essa realidade do S-Build, tá bom? Como construir. E aí, eu cheguei aqui, vou voltar agora na retaguarda, e eu tenho a NR12. O que é que diz a NR12, pessoal? Eu vou me preocupar com a NR12 fala sobre o quê? Quem lembra? Segurança e máquinas de equipamento, onde é eletrotécnico e automação e a mecânica de braços dados
tento encontrar soluções, certo, para tentar equacionar o grande problema da NR12 por algum tempo. Você deve ter tomado conhecimento que muitas empresas tiveram graves problemas quando ela passou a ter o poder da NR3 associada. A NR3 é aquela norma que manda prender e manda parar. Ela primeiro manda parar, mas se não for observado, ela volta depois para mandar prender quem mandou o processo rodar. E aí a NR12, lá no seu item 12.36, fala dos componentes, a interface de operação das máquinas em o que, pessoal? O que é EBD? O que é EBD? Eu apanhei muito, não foi? Eu já comi ali para conversar. No operacional, a NR12 vai fazer a conexão com a NR10, especificamente naquela leitura que você encontra na NR10. Esta baixa tensão, a linha VCA e quando ela é VCC. Todos entenderam? Ok? Tem a conexão da 12 sobre a 10. Aí eu cheguei na 18. Que fala o que, pessoal, 18? Quem lembra? Da Construção Civil. E aí eu vou colocar destaque aos meus amigos da Fundacentra. Ok? É uma cena importante quando você está vendo as NBRs ali associadas e a RTP. O que lembra o que é RTP, pessoal? Recomendações técnicas de procedimentos. Tá? E aí o que eu vou passar para vocês agora. E a NR20 fala sobre área classificada no 25 do ING. Tudo bem aqui com vocês? Pronto. Aqui está a recomendação técnica de procedimentos. Eu queria destacar aqui o nosso, vocês devem conhecer, o nosso amigo coordenador Maurício José Viana. Ele é um mineiro, mas já está aqui em Pernambuco há muitos anos. E está sempre voltado para as ações de segurança do trabalho. Ele é um dos baluartes desse contexto. Isso aqui ajuda muito em que momento, pessoal? Quando você está numa obra, normalmente não se observa que eles chamam ali, os cenários elétricos temporários. Bom, pessoal, eu fiz algumas consultorias no passado para a Odebrecht e muitas soluções eu tive que encontrar, porque normalmente a ordem é civil na frente e elétrica bem depois. Bom, e aí por falta de planejamento, todos os problemas apareceram. Mas a correção e quem ajuda a nortear isso é exatamente essa RTP, a Recomendação Técnica de Procedimento. Esse é um documento de 2007, muito atual. O pessoal está dizendo que não está e vocês precisam ter sempre esse caráter de vincular as notações. Tá bom, pessoal? Ele pediu para trocar. Eu vi que você estava trocando para poder ouvir o vídeo. Porque só tem uma saída. Maurício Viana, o nosso quando ele fica. Aí ele não deu e tempo atua de destrocar. na nossa Fundacentra. Deixa só ele Né? ver se ele mudou o slide agora. Deixa eu ver se ele vai parar um pouquinho nesse slide, que aí eu vou no programinha de transmissão e ativo. Ah, já mudou, tá vendo? Isso posto, Ele tem a que gente vai fazer algumas situações de mexer, uma porque eu vou tirar o foco do programa de apresentação Então, o para voltar para o eletrotécnico tem programa problemas de Mas vai transmissão. mudar aí para e quem esses está vendo. problemas são Não. relatados Só muitas lá. vezes. Só lá. Certo? Não mexe, Para porque um acabou de mudar tempo esse de slide. segurança. Ok? Então eu vou aqui destacar de maneira bem básica, certo, as ideias que é importante a gente traduzir para aqui. Por que isso? Para motivar o meu elenco de profissionais a ter sempre a busca de soluções tecnológicas, tá bom? Ok? Então, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês da tirolesa Calheta. Sabe quem já foi lá? Hã? Sabe onde fica? Vamos lá. É um ambiente que tem seu Edson. Seu Edson foi um profissional que passou um bom tempo no estaleiro Atlântico Sul. Tá no máximo, já que ele não tá E ele é um estourando. autodidata. Ele estuda. E aí, essa tirolesa que você está vendo aqui, ó, Pronto, aí, é uma das poucas no mundo Pode que perguntar. você Botei no máximo. desce e você o que, pessoal? Sobe. É interessante. Ele criou, inclusive, muitos já chegam para ele para patentear a ideia. Ele é muito rigoroso com segurança do trabalho, certo? E se deparou com um problema de natureza intermitente. Todo mundo sabe o que é o conceito de intermitente? É aquele que não está lá presente todos os dias. E qual é o problema dele? Vamos lá? Vou explicar para vocês. O Melhorou. que acontece aqui? Tem no Quando dois máximo. corpos entram Aí em não tem condição, mal o que fazer. vai acontecer? Se eu abrir mais o som Energia o aqui, quê? Eixo, aí vai dar um microfone aqui. ok? Energia estática. Está meio distante. Era né, sempre do isso? áudio. Não, porque o sistema é todo aterrado, ok? E ele não conseguia saber como resolver. A preocupação dele qual era? Era que um turista podia receber uma
desconforto, formigamento, aí que está formigando. Declinar a imagem de segurança que o seu Edson da tirolesa Calhetas teve. Então ele foi estudar uma solução e ele encontrou uma solução católica. Ele fez o uso do famoso, que pessoal, que lembra? Todo navio tem que ter anodo de sacrifício. Estamos entendendo? Então, aquele pequeno retrato de energia que está, ele desenvolveu. Eu estou contando para você porque é sempre bom a gente o quê? Pesquisar, analisar, conhecer, e isso é uma marca de Pernambuco. Ele fez as instalações, trabalhou o projeto, certo? E você não tem mais aquela energia residual. Não pode discutir isso em outra situação. Bom, mas foi no vídeo. Então, isso são situações que ele envolveu muita pesquisa, certo? Quem faz muito isso, essas soluções, sabe quem usa muito esse tipo de solução? O cenário da NR20, que é exatamente se preocupando com o sofrimento do metal, que entra em estresse. Então, ele resolve isso com anodo de sacrifício, ou anodo de corrosão também, tá bom? É uma preocupação. Então, isso foi uma solução de produção católica. Tá? Então, isso acontece aqui em Pernambuco. Um outro exemplo é uma solução com a marca Minipa. Ó, pessoal, Minipa, todo mundo conhece Minipa? Sim? Conhecido, não é? É uma marca 100% o quê? Brasileira. Então, ele trouxe um biliomímetro e um micromímetro, destinado a medir baixas o quê? Resistência. Muito aplicado em que momento, pessoal? Quando você vai trabalhar uma solução que envolve o quê? Descida de para-raio, quantidade de aterramento, que atendendo a NBR o quê? 54,19. Essa solução ela é nacional e esse produto é desenvolvido ora na Europa, ora na China. Tá? Ok? Então, para vocês saberem o que é as soluções tecnológicas. A gente está sempre analisando e verificando o que pode ser avançado. Tá bom? Ok? Tranquilo? Outro exemplo aqui. Este grande cenário de consumo de energia, o estaleiro Atlântico Sul. O estaleiro Atlântico Sul ele está numa região muito agressiva. Vocês concordam comigo? Está colado com o Oceano Atlântico. O problema é até próximo de Calhetas, né? Então, qual é a grande preocupação? Ter constantemente as ações da manutenção preventiva em obra. Aí, vocês estão vendo esse Golias aqui? Toda a tecnologia aí, o que? Coreana, né? E ele tem um problema muito grande. Na inspeção visual, você sabe que uma das inspeções clássicas é a inspeção o que, pessoal? Visual, né? Então, tinha uma estrutura elétrica que ficava sob uma carenagem grossa, pesada e dificultava o trabalho do operador que tem que tirar todo aquele e visualizar. Então, eles criaram uma solução básica, simples, substituíram toda aquela carenagem por um produto que de fácil visualização. Foi feito um projeto, ok? Tem que se estudar as possibilidades de erro, né? Foi aprovado o que está acontecendo. Então, a caixa elétrica, hoje você tem um contato visual que facilita o trabalho do mantenedor. Como eu estou contando isso? Uma solução tipicamente nordestina, 100% nossa, pé no chão, que funciona. Vocês concordam comigo? Para que eu vou complicar se eu posso o quê? Facilitar. Então tem que olhar para esse cenário. E aqui você tem o quê, pessoal? Isso aqui é um quadro elétrico. Certo? Qual é o diferencial desse quadro elétrico? Ele tem, logo na sua estrutura frontal, o que, pessoal? Filar, que é observado como item normativo no item 10.2.3. Todo o contexto elétrico deverá ser dotado de um sistema de filar. Tá bom? Qual foi o facilitador desse cenário? Ele colocou o desenho elétrico aonde, pessoal? Aonde? Tá bom. Eu só fiz uma pergunta. E quando precisar fazer um escrito, vai lá e troca o filme. Ele falou assim pra mim. Então, isso é uma solução de Pernambuco, certo? Eu não sei se aparece aqui. A solução é de Jaboatão. Eu acho que vocês, alguns já conhecem Fernando Santana. É da Santana Painéis. Alguém conhece?
em Santana Painéis. Ele trabalhou muito tempo aqui na Veneza, antiga Parafusos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não é Veneza? Não é Veneza? Ele trabalhou muito tempo lá. E o forte dele é exatamente projeto e execução do projeto de painéis elétricos. Okay? E aí o que é que você me traz? Você me traz uma solução que ajuda bastante. Ou eu tenho aqui, ou eu tenho aonde o diagrama infilar. Quem quer lembrar? Dentro do painel, na verdade não é. E alguém já me fez uma pergunta. Posso dizer qual foi a pergunta? Domingo não é papel, né? Chegou essa pergunta. Não é papel, né? E aí? Qual é a pergunta? Se perde, se racha, além de o quê? A depender da temperatura. O que eu estou contando para vocês, pessoal, tem vindo com medida de proteção coletiva. Tá bom? Está lá a sinalização, o meu esquema de filar, ele foi patrocinado e está aí lançado com a marca de Pernambuco. Então o Fernando desenvolveu isso, Fernando Santana, né? E eu queria discutir isso aqui com vocês, tá bom? Apresentar essas soluções. Então o que eu quero dizer para você? Da importância desse evento, você periodicamente conhecer quais são as possibilidades do sistema. E a gente conclui o nosso encontro, deixando oportunidade para esse diálogo, né? Para vocês conhecerem mais, saber mais. Bom, pessoal, espaço para perguntas e eu agradeço a atenção. Silas, o outro microfone está funcionando que está em cima da mesa? Tá. Tá ligado? Todos os dois. Quer mais um? O amarelo tá porque o amarelo era para ele e o verde para a Suênia. Olha aí, pessoal, esse aqui é um fato que eu estou sabendo agora com vocês. Que eu procurei saber se que a CELP faz esse trabalho. Antigamente, como é que era? Antes, eu ia lá no laboratório, apresentava uma credencial, levava os EPIs, a CELP atestava, me dava com 2 semanas ou 3, eu ia pegar o laudo, ok? Aí o tempo passou, mudou a sistemática, eu tinha que levar a conta de energia lá para o setor de comercial. O comercial analisava, verificava se o cliente estava pagando bem, ok? Se estava ok, levava lá para o setor do laboratório e atendia a NR10 com o laudo, ok? E aí você está dizendo um fato que é adicional, então. Como é o nome do laboratório? Pontualidade e construção. Olha, pessoal, uma grande oportunidade. Pontualidade e construção, eu não conheci. Então você atende às demandas da CELP. Então eu entregando um EPI de um cliente que a CELP analisa e aprova, vai bater lá no seu laboratório. Ó, pessoal. Bom? Estou aprendendo. Okay? Muito boa contribuição. Dúvidas? Felipe, vamos lá. Domingos, tem 3 técnicas. Faço os 3. Primeiro é a perspectiva do SUEAD na NR10, quanto à legalidade. Né? Não sei se você já se deparou, mas o mercado tem oferecido, a perspectiva é legal ou não é legal? Vou dar um exemplo da Chesf. Chesf trabalha com o curso EAD do Senai de Santa Catarina, e já faz tempo que isso okay? Teve problemas, já houve ajustes, ok? Já tem todo esse contexto aí, porque de fato o EAD tem as indagações, certo? Mas a usar o referencial Chesf, queria dizer para vocês que a Chesf é uma referência no Brasil, vocês concordam comigo? Não é? É conhecida internacionalmente como a grande geradora do Brasil. Então, julgado pela Chesf, eu lhe digo que é possível. E também tem a marca Senai, né, pessoal? A marca Senai é uma marca de respeito. Então, a tecnologia tem sempre essa ideia. Eu posso aprovar ou não posso aprovar?
é adequado, o EAD ainda é objeto de indagações, eu sei disso, né? Mas a resposta para ele, sim, é possível, oficialmente. Boa resposta. E com relação à área classificada, qual o profissional que é habilitado a fazer um trabalho para a área classificada, né, fazer todo o projeto de classificar ou não, e com relação à perspectiva de posto de gasolina, que a gente vê uma área classificada e um pouco banalizada, assim, até o próprio sistema da informática, as tomadas, né, a ligação do sistema não obedece nenhum critério. Então existe um choque aí de conceito e eu acho assim, a gente, dentro da minha especialidade de trabalho em altura, quando eu olho o trabalho em altura eu já vejo o acidente. Mas me parece que o posto de gasolina, pelo índice de acidentes que acontecem, acho que é baixo, enfim, não sei se existe de fato esse risco ou não, ou é uma coisa que é bem negligenciada e o pessoal dorme aí nesse ponto. Quem faz um laudo técnico para área classificada, eu fiquei até de passar a norma, não apareceu. Quem faz um laudo técnico? A natureza do estudo para a área classificada tem uma natureza plural, multidisciplinar, ok? Essa é a primeira ideia. A segunda vai ter que necessariamente envolver a área elétrica. Todos entenderam por quê? Porque a área elétrica é exatamente a ideia da fonte de ignição. Esse é o contexto. Tá bom? Quem é que pode fazer esse laudo? Aí eu tenho a circunstância do engenheiro eletricista e do engenheiro de segurança trabalho. Ah, Domingo, você é os dois, não é? Eu ensinei essa disciplina no campus de Pojuca durante 5 anos. Fica chato eu fazer a trava para minha sardinha, eu acho. Mas eu vou lhe dar uma notícia assim de olha. A BEND, já ouviu falar na BEND? Paralelo a Abraman. Tem cursos que propõem certificar estes analistas. Ok? A BEND é uma associação, assim como a Abraman, e tem aí certificações desses cursos, certo? Ele pretende dar uma certificação para aquela competência. Bom, você está me fazendo uma pergunta que quem vai dar a melhor resposta é o elemento de gestão. Aí eu vou ter que bater na porta da ISO 9000 e a ISO 9000 vai dizer, assim, o cliente não é que tem o referencial do requisito, eu quero este documento assinado por um certificado da BEND. Por hora existe, respondendo a sua pergunta aqui pontualmente, existe alguma norma que define X, Y, Z? Não, está aberta a essas competências. Vocês entenderam? Pronto. Você fez a outra pergunta, foi de posto de gasolina. Sim, é possível que haja essa dificuldade, sim, é verdade. Eu vejo muitos espaços aí. É ou não é uma área classificada? Demandar todo aquele estudo relacionado com frequência, probabilidade, mas eu devo concordar com você. Existem muitas falhas e muitos postos de gasolina. Acho que isso, ao tempo, tende a evoluir. Eu concordo com você. Ok, senhores. Vamos lá. Eu queria fazer assim, mais alguns pontos e depois vamos voltar a falar sobre aquela questão da qualificação, tá? Bom, na parte do projeto, como você colocou aí, então, em algum momento, briga técnico com eu tive a satisfação de, em determinado momento, trabalhar, por exemplo, eu peguei um projeto com uma equipe que a gente viu assim, alguém dizendo, eu quero construir uma subestação. E a gente então partiu do projeto com essa frase. E então, durante esse projeto, a gente viu, então, quem usa subestação, está lá dizendo, ó, não bota subestação, vamos botar tela porque é o propósito dele para o animal. Então, tudo isso ajudou muitos projetistas. Tá? Então, assim, vejo como uma ajuda. Tá? Então, ajuda de quem tem experiência, que vivencia aquelas questões. Fazer assim, fazer assim. Nessa questão das normas, interface com as normas, eu também assim está a norma 22, a norma sobre a questão da trabalho e mineração, tem também... Tem área classificada lá. E tem também muita coisa
coisa sobre a eletricidade. Muita coisa sobre a eletricidade, é verdade. Isso. Por fim, eu coloco a questão do capacitado, que aí o capacitado um dia também veio para mim como surpresa. A norma lá não fala, então quando ela bota o qualificado, ela fala, o cara que tem o curso no sistema elétrico, no sistema oficial de ensino. Aí um dia eu me deparei com a questão desse tipo. Um cidadão que fez um curso profissionalizante, que não fez escola técnica, ele é capacitado ou ele é qualificado? E procurando, a gente descobriu que um curso profissionalizante, ele não tem certificado, tá? Ele não tem certificado, só que a educação dele que ele tinha. Então, ele vai trazendo como capacitado. Tá? Então, lembrando que esse mesmo. É isso. Lembrando que o capacitado é aquela tentativa que a NR10 fez de entregar a possibilidade de um trabalhador no âmbito da elétrica fazer as ações que sempre fez, mas com um PH assinando aquela responsabilidade. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um treinamento de NR10 e eu fraciono o curso, parte eu dou, aí outra parte chega ao profissional, e aí no final do curso o instrutor que chegou para mim e disse: você viu que nós estamos com um problema ali? Eu digo, não. O que foi que houve? Eu não consegui perceber. Nós temos um líder da construção civil, tá, pessoal? Que é muito competente e ele é analfabeto. Ok? Então isso existe. Então foi uma tentativa que a NR10 trouxe de poder contemplar essas possibilidades desse cenário. E nessa parte de qualificação, a norma diz de que forma? Então vamos imaginar, eu tenho 10 trabalhadores que são capacitados, então nenhum nunca foi na escola de. Aí diz que eles podem trabalhar, mas com a supervisão de um habilitado. Essa supervisão, ela não diz qual forma, é permanente, toda hora tem que estar lá. Não fala isso. A minha pergunta também seria nessa parte de qualificação, mas só que como a norma não diz a carga horária, então... A reciclagem, você quer dizer? Não, para saber se o profissional é qualificado ou capacitado. Ele deixa isso a encargo do órgão do MEC. Ok, então se ele fizer um curso de uma semana, mas se o for reconhecido pelo sistema oficial de ensino, ele é qualificado? Isso. Eu me deparei... Porque ficou aberto, né, como você disse? A resposta é sim, porque está aberto. Eu me deparei certa vez com um cliente que ele só considerou qualificado quem tinha um curso técnico, devido à seguinte frase que diz assim na norma: comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo sistema. Então, o curso ser reconhecido, e aí nenhum curso profissionalizante ele é reconhecido. Aí você fez a colocação que eu vou estender para o que o Felipe me perguntou. Aí eu vou bater na porta da ISO 9000, que fecha assim: o meu cliente, o que é que diz a ISO 9000? Que o cliente estabelece os requisitos, e é verdade, isso acontece, ok? Para a direita e para a esquerda, mas a ordem é quem definiu, foi a gestão, a gente chama isso de gestão. Eu tenho a legislação, mas eu tenho que dar ênfase para o quê? A gestão, ela existe, ela está lá, tem o ISO 9000, ISO 14000 e agora a ISO 45. Ok? Boa noite, Domingos. Primeiramente, a apresentação foi boa, tipo, recebeu os pontos, mas eu queria saber, com essa nova ideia do e-social, né, do governo federal, quais os impactos possíveis do e-social no prontuário de instalação elétrica, né? Se há esse impacto ou não há, o que o senhor tem que fazer aí? Quando você fala no e-social, ele está bem novo ainda, né? Todo mundo sabe disso, né? Não é isso? Bem no comecinho. Né? O e-social ele vai ter uma leitura muito enfatizada, inclinada ao âmbito da NR9, com a 15 associada. A NR9 fala sobre os riscos ambientais, são 3, não é isso, pessoal? Quais são? Físico, o químico e o biológico, ok? Você vai ter essa leitura ali orientada, porque ele vai ter os desdobramentos
previdenciário. O E-Social vem muito nesse olhar de previdenciário. Aí a pergunta que eu já fiz: e como é que fica o elemento associado ao aspecto de acidentes? Eu estou falando de acidentes, que eu vou sair do âmbito dos 3 riscos ambientais para adicionar mais o ergonômico e o de acidentes, e a gente olhar para os riscos ocupacionais. A informação que, até onde eu alcancei, né, é que ainda não tem um olhar. Se alguém quiser me corrigir, viu, Antiógenes? Se quiser me corrigir, Domingos, o E-Social vai bater aqui. Porque aí eu queria saber exatamente como é que vai ter essa leitura. Mas até onde eu fui sondar isso que você está pedindo, porque envolve 3 pontuários, não esqueça. Eu envolveria 3 pontuários. O da 13, o da 10 e o da 20. Como é muito extenso, só para você ter ideia, um dia eu fui dar um treinamento na empresa que construiu o cenário elétrico da Renest, que eu já disse que é gigantesca, aquela empresa grande que quebrou. Alguém lembra o nome dela? Esqueci. Não branco agora. Era um gigante do mundo elétrico. Você lembra o nome dele? Aí eu pedi o prontuário. Estou falando de uma construção. Não era Egevix, não era. Daqui a pouco eu me lembro. Era um gigante que quebrou. Quebrou aqui, inclusive, na Renest. Né? E aí eu perguntei: nós temos prontuário? Eu disse: tem. Você consegue estar fazendo treinamento da NR10? Você pode trazer só se for à tarde. Aí eu não entendi por quê. Tá bom, estou acostumado a ver um volume de prontuário razoável. À tarde ele chegou com um carro de mão. E detalhe, havia um engenheiro para tomar conta do prontuário. Isso que você ouviu. Havia um engenheiro para tomar conta do prontuário. Gigantesco. Então, eu vou repetir. A Renest tem 5 subestações de 69 e 2 termogeradoras. É gigantesco. É ou não é? Ali é que eu chamo de ser magnânimo em tudo que pensa. Né? Aí ele trouxe o carro alinhado. Aí como é que eu vou transladar isso para o E-Social? Você entendeu? Então é real. Imagina que em cada cenário um prontuário pequeno, né? Fica fácil. Mas um prontuário dessa gramatura, como é que você vai? E quem vai fazer uso? Aí começou outro problema. Quem é que vai fazer uso disso? Isso tudo existe. Apesar de que eu sei que um dos dispositivos do E-Social, pessoal, E-Social é da área, muito da área de segurança, tá? Ok? Um ambiente que está sendo sistematizado para um sistema e vai habilitar o Estado a penalizar uma empresa pelo E-Social. Ok? Então, isso são fatores adicionais que eu acho que até eles mesmos que criaram vão ter lá as suas dificuldades. Vamos ver aqui uma contribuição. Respondida a pergunta. Alguém quer fazer alguma contribuição sobre o tema E-Social para o que ele especificamente analisou, que é a complexidade de um prontuário? Já eles ainda estão se encontrando. Domingos, na verdade, é uma pergunta ainda com relação à capacitação, né, e treinamentos. Assim, uma aplicação prática. Caso um engenheiro que não é eletricista, ele poderia, vamos dizer, assinar o certificado juntamente com o eletricista, dando um curso, e ele poderia emitir um ALT, um engenheiro, por exemplo, um engenheiro químico, juntamente com o engenheiro eletricista, ou o eletricista. Quando você diz que ele está junto com o profissional, que eu vou chamar de PH, tá? A sua pergunta para o eletricista, eu tenho que olhar para a função PH. Ele é PH, lembrando, PH, ou é um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico. Fechou aí? Quem é que define o PH? O conselho, nós estamos agora nele. Em breve o eletrotécnico não estará mais nesse contexto. Né? Então, ao olhar por aí, a resposta é: se ele tiver essa conjunção. Deixa eu dar um exemplo claro para você. Em cima da sua pergunta, você vai fazer um desdobramento. Um dia desse, tem 12 anos atrás, eu fui chamado pela BASF do Rio de Janeiro para dar um curso de NR13. Ok? Vamos lá fazer o curso de NR13. Então eu peguei um avião, fui bater lá no Rio de Janeiro, na BASF, e eu sou engenheiro mecânico? Não. Eu sou engenheiro eletricista de segurança do trabalho. Eu fui o coordenador do curso,
Mas o PH do curso foi o engenheiro mecânico. Eu levei o engenheiro mecânico aqui. Então, ele assinou a ART. Ele é um PH. Um engenheiro mecânico assinou comigo aquele certificado. Mas o PH do ART foi dele. Aí você toma um parâmetro mecânico. E nem mesmo sendo engenheiro de segurança. Bom, quando eu fui o coordenador do curso, deixa bem claro, eu sou o coordenador sobre o ângulo da segurança do trabalho, mas o PH do curso é o mecânico. Deixa isso bem claro. Um mês atrás a gente discutiu isso, mas você falou no jornal no começo. Então, foi mencionado lá que o pessoal do grupo que trabalha com desenvolvimento de social tinha criado um crescimento da área rural, tá? Esses dias a gente vai fazer aí um seminário de segurança, certo? Esses dias a gente está tendo um seminário de segurança que está acontecendo essa semana, foi discutido. Então, a gente vai colocar todos os riscos de segurança lá no essencial. Físico, químico, biológico, econômico e acidente. O acidente vai aparecer por formas de análise. Mas, Suzana, ainda hoje, Uma contribuição esclarecedora. Lembrando que essa conversa está muito entre a área de segurança. E eu estou com eletrotécnica aqui na minha frente. Porque quem vai entrar na base desse contexto é a área de segurança. Okay? O que foi dito aqui, sim, é verdade. Lembrando uma vírgula aí nessa história importante. Quem é que vai analisar lá no âmbito da área base do governo a especificidade de um prontuário? Por exemplo, Marcos, que estudou na Politécnica, passou uma vida numa usina. Tem uma ideia da complexidade de uma usina, seu contexto elétrico. Aí eu vou dizer, pai, analista do E-Social, analisa para mim aquele prontuário daquela usina. Difícil. Não que não seja possível, é que é difícil. Okay? Tá. O ambiente é móvel, né? Ainda está mais preliminar. Eu só falo isso para você porque eu vejo a dificuldade de quem vai analisar via E-Social, tudo eletrônico, né? Todo mundo entendeu? Um documento. Por que eu digo isso a você? Eu recebo fiscais do Ministério do Trabalho nas organizações e é uma dificuldade enorme. Ele não é engenheiro eletricista e vai analisar o prontuário. Como é que faz? A pessoa, dor de cabeça. Oi? Sim, mas só dor de cabeça gigantesca. Agora, você é engenheiro eletricista, tem conhecimento, né? Vai analisar o projeto. Bom, eu posso analisar um projeto na condição de engenheiro eletricista, você tem essa condição de analisar um projeto elétrico, certo? Ah, ele está adequado, aí para eu saber se ele está adequado, eu vou olhar para as normas básicas, não é 5410, ok? Entendeu? A palavra é indícios, certo? Porque é uma complexidade muito grande. Eu sou de uma época, que para ser fiscal do Ministério do Trabalho, ou você era engenheiro ou era médico. O tempo passou, isso mudou. Então, se você tiver um curso de economia, de direito, né? Serviço social, mas conhece bem todos os direitos que o concurso público define, você vira um auditor fiscal. Então, uma vez eu estava numa auditoria, sem citar nomes, local e tudo, e o tema era NR12, eu vi o fiscal dizer, deixa eu ver se eu consigo acessar. Ele colocou a mão para dentro da máquina, o braço, ele topou, ele está vendo que eu posso acessar, eu tô. Pode tirar, viu? Ele não tinha a menor noção do risco. Ele quis provar para mim que era possível acessar a máquina. Ele não teve dúvida. Foi lá, topou com o braço dentro da máquina desse. E aí viu, eu vi. E ele não viu. Você pode tirar. Então as noções, porque ele estudou muito
direito administrativo, tributário, civil, fez o concurso, passou. Não era assim no passado. Tinha que ser engenheiro ou médico do trabalho. Isso mudou, ficou esse contexto. Imagina você analisar um prontuário eletronicamente. Não é que não seja impossível. Deixa isso bem claro, certo? Então, pra você ter ideia, eu fui fazer um prontuário lá no VLT Carioca, no Rio de Janeiro, certo? E era uma guerra para poder reunir a área de projeto. O VLT é aquela estrutura que corta o centro do Rio, foi montado para a Copa, ou para as Olimpíadas, né? A tecnologia toda alemã, francesa, Alstom. Então eu tinha que migrar o conhecimento tecnológico operacional, terminou a obra, para como ia ser operacional. Uma guerra. As áreas têm dificuldade de integração. O que eu passei para vocês agora? As áreas têm dificuldade de integração, porque a linguagem é diferente. Todos entenderam? E eu tive que junto entrar nessa moenda, girando em velocidade para poder apaziguar a notícia. Aí eu penso que é assim, a Áustria trazia o texto, ora era em alemão, porque a Áustria é francesa, né? Ora em francês e trecho em inglês. Eles vamos agora transmutar para português, para atender a norma brasileira. Aí tudo em português e vamos agora discutir. Isso não é fácil, pessoal. Quando é muito grande, certo? A Áustria tem uma excelente tecnologia coletiva, quando o sistema só é energizado quando o carro está em cima dele. Ele passou aquele trecho todo desenergizado. Alta tecnologia. Então, do ponto de vista do coletivo, todo mundo feliz. Parabéns à tecnologia Áustria. Mas para eu jogar isso dentro de casa e fazer todo mundo sincronizar, é difícil de som. Tá bom, pessoal? Vai dar mais serviço para a questão de segurança? Sim, tá? Agora, o essencial na prática, melhorar os ambientes de trabalho, sei, também que venha alguma coisa. O fim mesmo do e-social é o governo cruzar as informações que as empresas estão dizendo, com a questão mais a questão monetária, tá? Então, se a empresa diz que tem algum momento no documento de periculosidade, ela vai checar o ponto do documento. Como eu falei aqui no minutos atrás, batendo com o que ela falou, é a sintonia previdenciária, é esse olhar. Aí imagina um fiscal olhar para o prontuário de uma VLT Carioca e ver aqui todo aquele desenho elétrico que eu perguntei, como é que vamos ver, eu falando lá para o VLT Carioca, como é que a gente ia resolver o problema dos diagramas unifilares. Então eu ia comprar um tablet, alguém já viu isso? Um tablet, colocar no braço. Na hora que o eletricista precisava conferir o desenho, puxava aqui o tablet, pessoal, ó. Conferia. E pra cá. Imagina você visualizar isso no nível de uma situação possível. Não que não seja impossível. Os tecnologias estão aí girando, mas isso não vai acontecer. O que é isso hoje? Então, pessoal, a gente está voltada a curso de segurança do trabalho, tá? E especialmente a especialização do trabalho em altura e o espaço confinado. E dentro do nosso site existe um cronograma de agenda de cursos, e aí a gente, em parceria com o CREA, a gente tem o compromisso de estar fazendo vinculando, né, os profissionais que estão registrados do CREA e que estão aqui, para poder participar do curso com a bolsa integral. E o primeiro curso, você tem aqui a agenda, você vai tomar. Presencial. O critério, acho que seria a Suênia para Quer complementar, Marcelo, você que ajuda na parceria? Precisa ter
ter vínculo com o CREA e estar com a unidade em dia. Então, quando a gente sortear, se você tiver interesse, né, em fazer o curso, vocês venham até aqui, eu vou anotar os dados, e-mail, telefone, CPF, para a gente vai verificar e estar em contato com vocês para vocês fazerem o curso. Ok? O primeiro curso seria o espaço do ginásio, 16 horas. Número 75, Everaldo Ilídio. Parabéns aí, Everaldo. Próximo. Seria trabalho em Arthur, 8 horas. Pode ser? O sorteado é o número 37, Carlos Eduardo Bacelar Barbosa. Aspecto. Trabalho em Arthur. Só até o próximo. Ok? Vamos lá então. O número agora é o 43, Cosme Ponte Ferreira de Araújo. Trabalho em Arthur. Fica aqui embaixo. Inspeção de EPI para EPI utilizado no trabalho em altura e no resgate. Número 2, Pedro Amaral Filho. Quem vem? Vai pro próximo. Então, eu tenho aqui. Número 11, Benício José. Benício José? Ok? Próximo. Vamos agora para o número 56. Eduardo Albuquerque da Silva. Eduardo, já tem esse? Então. Número 68. Érico Brilhante, Figueiredo Brilhante. Já tem. Bom, Érico, seja bem-vindo. Só falou dois? Olha aqui. Número 78. Fagner Augusto Berenguer Ferreira. Fagner. Número 100, Giovanni José da Silva. Giovanni. Tem o INR10 básico. Isso foi inspeção de EPI. E agora o nome foi chamado para o INR10 básico. Vamos lá. Número 120, Itamar Macário Barreto Souza. Onde né? Então vamos aqui para a outra ata. Número 118, Isaac da Silva Brasileiro. Isaac. Vamos agora então para número 133, José Antônio de Souza Monteiro. Tá bem? Vamos lá agora. 152, Leonardo Amaro Sobrinho.
número 8, Rodolfo Alves, engenheiro. Rodolfo aí? Rodolfo? Vamos avançar. No R10 em cena é o número 103, Janaína Alves. Janaína. Janaína no lado. Número 110. Herbert, Frank Tereza. Herbert. Já deu? Número 149, Kleber Aurélio Silva Simões. Kleber. Eu tenho aqui o número 179, Oswaldo Ribeiro Silva. Oswaldo. Certo. Número 207, Rosineide Maria. Rosineide. Já vem. É melhor. Número 203, Vitor Hugo Soares. Ok? Muito bem. Pronto, ok. Concluiu? Número 8, Rodolfo Alves. Próximo. Um abraço a todos, sucesso e obrigado.